Vamos lá, meus caros. Neste vídeo, nós vamos analisar a prova de processo civil para o cargo de técnico ministerial do último concurso do MP do Estado do Ceará, beleza? Então, assista o vídeo até o final e aprenda mais um pouco de processo civil para, se você fez esse concurso, identificar seus erros, seus acertos e, se você não fez, se preparar mais um pouco para os próximos concursos que virão. Então, vem comigo, tá aí, ó, processo civil para o cargo de técnico do MP do Estado do Ceará. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Então, a primeira questão diz assim: no que se refere à capacidade das partes, aos juízes, ao Ministério Público e à ação civil pública, julgue os itens a seguir. Questão número 91. O inquérito civil é pressuposto para a propositura da ação civil pública e só isso aqui já torna a assertiva errada. Pessoal, o inquérito civil ele está para a ação civil pública do mesmo modo que o inquérito policial está para a ação penal pública. Veja, trata-se de um procedimento aqui dispensável. Então, o inquérito civil não é pressuposto para a propositura de ação civil pública nenhuma. Se o membro do MP ele tomar ciência por outros meios de fatos que lhe forneçam justa causa para o ajuizamento da ACP, ele vai poder dispensar o inquérito civil. O inquérito civil é exatamente para investigar elementos, né, que forneçam ao membro do MP a justa causa para o ajuizamento da ACP. Mas, repito, é um procedimento dispensável. Vamos lá para a segunda questão. Considere que, em determinada ação, o juiz tenha julgado procedente o pedido de divórcio e partilha de bens, mas improcedente o pedido de guarda formulado pelo requerente. Então, veja, o juiz julgou procedente o pedido de divórcio, né? Que não diz respeito a interesse de menor nenhum aqui, ó. O interesse aqui é dos cônjuges, mas ele julgou improcedente o pedido de guarda formulado pela requerente, não tendo esta, ou seja, a requerente, recorrido à decisão. E aí, observe que, nesse caso, o membro do MP tem legitimidade para interpor recurso de apelação contra a sentença proferida. A assertiva está correta, pessoal. Aqui é hipótese de intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica, tem interesse de incapaz envolvido na demanda. Então, ele pode eventualmente interpor recurso? Claro que pode, beleza? Vem comigo, vamos lá para a questão 93. A pessoa física com idade inferior a 18 anos poderá ser demandada em juízo, mesmo que não seja emancipada, correto? Pessoal, veja, isso eu explico bastante lá nas capacidades processuais, né? Aqui nós estamos diante da chamada capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é a aptidão para compor, integrar um dos polos da demanda. E possuirá a capacidade de ser parte todo aquele que for pessoa. Pessoa natural, nós seres humanos, pessoas jurídicas e as pessoas formais, os entes despersonalizados, né? Por isso não têm personalidade jurídica, mas possuem a personalidade judiciária, como é o condomínio, como é o nascituro, como é o espólio, a massa falida, tá? Todos estes têm, obviamente, capacidade de ser parte. Então, note, aqui uma pessoa com idade inferior a 18 anos. Ora, meus caros, é pessoa, e é o que importa, um bebê de recém-nascido com tenra idade pode ser parte de uma demanda, sem problema nenhum, é pessoa, né? O nascituro pode, porque é pessoa formal, fechado? Então, assertiva correta. Vem aqui comigo, questão 94, os motivos que provocam o impedimento e a suspeição dos juízes são os mesmos que provocam o impedimento e a suspeição dos promotores de justiça. Se fosse até aqui, beleza. E advogados das partes. Isso aqui é que está errado. Veja, essa parte final torna a questão errada. Percebam o seguinte: de fato, todos os sujeitos processuais
que devem ser imparciais estão submetidos àquelas hipóteses de impedimento do artigo 144 e de suspeição do artigo 145. Os juízes, os membros do Ministério Público, o oficial de justiça, o diretor de secretaria, o analista, o técnico, todas essas pessoas têm que ser imparciais, equidistantes aos interesses das partes. Mas os advogados, como representam as partes, eles são parciais, não se submetendo ao impedimento, aquelas regras de impedimento e suspeição. Fechado? Volte comigo, vamos para a próxima questão. Em uma ação ordinária proposta por pais contra o município, buscando assegurar matrícula e frequência escolar adequada de crianças com deficiência na rede pública municipal, o juiz identificou a necessidade de reorganizar a ordem de produção das provas para melhor compreensão dos fatos controvertidos. Além disso, constatou-se na mesma comarca a existência de diversas outras ações semelhantes ajuizadas individualmente por outros pais, todas com a mesma questão fática e jurídica, beleza? Vamos lá. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 95. Caso identifique vícios processuais no curso da ação, o juiz poderá decidir imediatamente o mérito da demanda, independentemente do saneamento dos vícios identificados. Errado, né, pessoal? Obviamente que o juiz ele tem que sanar vícios, irregularidades que ele vai encontrando ao longo da demanda para que o processo ele possa se desenvolver, né, validamente até chegar no seu ato final, que é a sentença. Obviamente que esses vícios, essas irregularidades podem resultar em nulidade da própria decisão final. Por isso que o juiz deve saná-los, preferencialmente lá na segunda fase do processo sincrético, na fase de saneamento. Vem comigo, vamos para a próxima questão 96. O juiz poderá dilatar prazos processuais mesmo após o encerramento do prazo. Cuidado com isso aqui, ó, mesmo após o encerramento do prazo regular, se entender que tal medida é necessária para conferir maior efetividade à tutela jurisdicional. No meu entender, a assertiva aqui está também errada. Essa assertiva foi muito comentada pelos alunos, mas cuidado, tem um detalhe crucial. O juiz pode prorrogar, ele pode dilatar prazos processuais, pode, inclusive prazos peremptórios, desde que em situações excepcionais. Lembra, nas comarcas onde for difícil o transporte, ele pode prorrogar os prazos processuais por até 2 meses. E em caso de calamidade pública, ele pode dilatar o prazo por mais tempo ainda, para além desses 2 meses. Só que você tem que lembrar o seguinte, meu caro, depois que o prazo se encerra, há preclusão, haverá preclusão temporal, não podendo, obviamente, o juiz prorrogar um prazo que não existe mais. Com a preclusão, ou seja, com o término do prazo, haverá preclusão e aí morreu Maria Preá. Não existe mais prazo processual para ser prorrogado, tá? Daí o erro da questão. Vem comigo, vamos para a questão 97. Ao identificar a existência de múltiplas demandas individuais repetitivas relacionadas à mesma questão jurídica, o magistrado deverá oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados coletivos para eventual propositura da ação coletiva, assertiva correta, pessoal, correta. E veja, nas minhas aulas, nos meus cursos aqui, quando a gente vai falar do magistrado, dos poderes que o magistrado tem, eu destaco o artigo 139 do CPC, que fala desses poderes. E no inciso 10 do artigo 139, você encontra expressamente esse poder do juiz. Veja, nas minhas aulas eu destaco 1 a 1. Eu sei que muita gente salta, né? Pula, tá aí a prova como é importante. Por isso que eu digo, tudo que está lá importa. Estude, porque você pode se deparar com a questão dessa e o acerto faz diferença, obviamente. Vem comigo, vamos para a próxima questão. A questão
Antes aqui eu tenho um enunciado, antes da questão 98. Em uma ação judicial proposta por Júlia contra uma clínica médica, pleiteando indenização por danos materiais e morais, o juiz proferiu sentença condenando a clínica apenas ao pagamento de indenização por danos morais. Durante o prazo para interposição de recursos contra essa sentença, o advogado da clínica faleceu inesperadamente. João, funcionário da clínica que não participou diretamente do processo, mas que teve sua conduta profissional mencionada desfavoravelmente na sentença, pretende desta recorrer na condição de terceiro prejudicado. Considerando a situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir. Questão 98. A clínica médica, caso decida interpor recurso, poderá desistir dele posteriormente, sem necessidade de anuência da parte contrária ou de eventuais litisconsortes, correto? Claro, né, meu povo? Quantas vezes eu destaco isso na parte geral de recurso? Note, sempre que nós estivermos diante de uma desistência de recurso interposto, essa desistência, em qualquer situação, independe da anuência do recorrido e dos litisconsortes, tá? Lembrando, eles vão querer pegar vocês eventualmente valendo daquela regra da desistência da ação. Na desistência da ação é diferente. Antes da contestação, independe da anuência do réu, depois da contestação, depende da anuência do réu. Não tem essa mesma regra no recurso, ou seja, antes das contrarrazões e depois das contrarrazões. Antes ou depois, independe da anuência do recorrido. Fechou? Então vamos lá para a próxima. Próxima questão, questão 99. João poderá interpor recurso contra a sentença, desde que demonstre objetivamente que a adesão judicial afeta diretamente direito seu ou interesse jurídico legítimo, assertiva correta. O João, pessoal, é funcionário da clínica. Ele não é, obviamente, parte no processo, né? A parte do processo é a clínica, a pessoa jurídica e a pessoa que restou prejudicada, o cliente da clínica. Todavia, o João, ele sofreu, obviamente, uma mácula à sua reputação como profissional. Ele tem interesse para interpor o recurso de terceiro prejudicado? Claro que tem. E é exatamente isso que a questão está falando. E, por fim, questão número 100, para a gente terminar mais o comentário dessa prova, vem comigo, deixa eu colocar aqui, está aí, ó, questão número 100. O prazo recursal será automaticamente restituído integralmente à clínica médica após o falecimento de seu advogado, independentemente de nova intimação da parte ou dos sucessores. O que está errado é essa parte final aqui, ó. Independentemente de nova intimação da parte ou dos sucessores. Ora, pessoal, veja, falecendo realmente o advogado da parte, o processo é suspenso para que o indivíduo, a parte do processo, ele nomeie outro, né? Ela obviamente vai ser intimada para nomear um outro advogado, tá? E o prazo realmente para a defesa ou para recurso será integralmente restituído. Com isso, nós terminamos mais um comentário. Ainda faltam as provas de civil e processo civil para analista, processo penal para técnico e analista, beleza? Fiquem com Deus, força aí nos estudos e vamos juntos até a posse, para te ajudar sempre nos comentários os links dos nossos cursos mais completos, os chamados combos, tá? Forte abraço, até a próxima!